Eu sempre tive medo de entrevista, só que num sentido mais técnico, sabe? Eu não conseguia me expressar corretamente, eu achava que eu não conseguia me expressar corretamente, tinha medo de perder aquela oportunidade, então eu acabava estudando coisas que não fazia nenhum sentido pra vaga e eu ficava naquela coisa, né? Tipo, de esquecer algo e eu só lembrar depois. Já passei por muitos processos onde eu terminava a entrevista e eu ficava tipo, pô, dava pra falar desse jeito, dava pra falar aquilo. Então, assim, eu tenho essa experiência de ter medo de entrevista e eu acho que eu tô conseguindo lidar com isso melhor com o passar do tempo, porque assim, eu passei por alguns processos onde eu perdi uma grana legal, então eu já perdi uma vaga de R$ 6.000, já perdi uma vaga de R$ 8.000, e isso poderia ter mudado na época a minha vida. Só que hoje, assim, lógico, eu trabalho já pra gringa, e já antes de eu adiantar esse assunto, deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, crio conteúdo aqui pro YouTube, também pro Instagram, então já me segue lá, me acompanha, porque esse vídeo aqui é uma série de vídeos que eu vou fazer, vídeos rápidos e curtos, para eu conseguir fazer uma maratona assim de vídeos para trazer dicas para vocês, trazer momentos da minha carreira aí como desenvolvedor, mas o principal é ajudar vocês, entendeu? E esse aqui eu achei um vídeo bem bacana pra galera que tá começando e pra galera que tem medo ali de entrevistas técnicas, né? Então, assim, eu sempre tive esse medo, por quê? Eu chegava na entrevista, a primeira entrevista pra mim sempre foi de boa, porque eu conseguia falar sobre a minha carreira, conseguia falar sobre meus desenvolvimentos, como que eu entrei na área, até aí ok. Só que quando eu entrava naquela questão técnica, que aí eu ficava em choque. Porque assim, eu sou um desenvolvedor, eu me considero um bom desenvolvedor, mas no sentido de código, no sentido de explicar o que eu tô fazendo, explicar a lógica, sabe? Quando eu tenho que responder perguntas mais técnicas, eu acabo pecando. Isso é um erro que eu tô trabalhando, é um erro que eu tô tentando melhorar. Só que acaba acontecendo, faz parte, eu tenho que melhorar isso. E aí acaba acontecendo a gagueira, porque muitas das vezes eu travo, não consigo responder. Então, assim, quando chega em entrevistas técnicas para desenvolvimento, né, para minha área, quando chega nessas perguntas, quando as pessoas começam a fazer perguntas específicas da linguagem que eu trabalho, cara, dá um branco. E eu não sei o que acontece, porque, tipo assim, eu sei responder, só que eu não consigo responder. E eu não sei, não vai. Então, assim, desde o começo da minha carreira, quando eu fazia entrevistas, quando eu passava por processos seletivos, dava aquele calafrio, dava aquele frio, tipo, na barriga, que você fica assim, nossa, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E isso é uma das piores coisas que acontece com quem tá pra fazer uma entrevista. Porque você nem passou pelo processo de entrevista e você já tá se negando, você já tá rejeitando tudo, você já tá ali mal, já tá, nossa, com uma dor de cabeça absurda. E tipo assim, cara, você nem passou pelo processo, você nem passou pela entrevista, sabe? Olha a treta que aconteceu para você que tá acompanhando o Twitter, para você que acompanha o Twitter especificamente, ultimamente rolou um BO que era sobre palíndromo, eu acho que é assim que escreve, né? Eu não sou tão leigo assim também, mas era sobre um processo seletivo onde 6 desenvolvedores foram fazer o processo do palíndromo, né? Era um teste técnico e eles tinham que, tipo, provavelmente era ver se a palavra era palíndromo ou não. Ou seja, você pega aqui a palavra, né, a famosa, né, Ana. Você pega Ana. Ana é um palíndromo? Ana é igual Ana. Não importa se você inverter, entendeu? Aí a gente pega outra palavra aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos pegar, cara, eu não sei, arara. Arara é um palíndromo. Por quê? Você pega ao contrário, se você falar a mesma palavra, ela é arara. Então, essa era a questão. E 6 pessoas não conseguiram passar nesse teste técnico, onde algumas pessoas ficaram falando que era, vamos dizer assim, um cheat code. Só que, na minha visão, eu não vejo isso como cheat code, sabe? Eu vejo isso como lógica de programação pura. Eu conseguiria passar por esse processo tranquilamente, contanto que não envolvesse perguntas técnicas, tá? Esse é o meu problema. Mas assim, para vocês terem uma ideia, as pessoas não precisam se preocupar com algumas questões numa entrevista técnica, porque pode cair uma coisa como essa, pode cair uma questão simples, ou pode cair uma questão muito complexa, sabe? Eu passei num processo seletivo onde a primeira parte ele era separado em 3 etapas, né? Então a primeira parte do processo seletivo eu conversava com o recrutador, contava sobre minha carreira, então ali eu mandei bala e passei para a segunda fase. Na segunda fase, era um teste técnico de back-end e um teste técnico de banco de dados, onde eu ia fazer algumas questões de back-end e algumas questões de banco de dados. Na questão de back-end era simples. Eu tinha que pegar uma palavra, usar um regex ali, simples. Eles deixavam até a gente usar o navegador e tal para consultar, tipo, bibliotecas oficiais. Então, assim, foi bem tranquilo, sabe? É que eu não tô lembrando agora. Mas a questão é que, assim, eu quase nunca me preparava. E aí, quando chegava em testes
especificamente sobre assuntos técnicos, eles faziam as perguntas técnicas, era onde eu travava. Então, assim, foi a partir desse momento que eu comecei a ter medo de entrevistas. Então, como que eu fiz para lidar com isso? E como que você pode fazer para lidar com isso? Como lidar com isso, né? A minha dica é a seguinte: eu aprendi isso com um cara que eu fiz uma mentoria. Ele é muito gente boa. Realmente, tipo, me ajudou muito ali no meu processo de desenvolvimento de carreira. E a primeira coisa que ele falou pra mim era controlar a respiração. Eu ficava, pô, mas controlar a respiração, eu sei controlar minha respiração, só que eu não sabia. E eu percebi isso fazendo a entrevista. Por quê? Eu ia responder, eu já queria ser afobado, sabe? Eu queria responder tudo de uma vez. Então, a dica que eu dou pra vocês é controle a respiração. E o que seria controlar a respiração? Vamos lá. O cara te pergunta o que. Vou usar o exemplo, um exemplo simples, mas o que no React, o que o useEffect faz? Qual é a função do hook useEffect? Ao invés de você já responder, não, o useEffect ele. Cara, respira. Dá uma respirada, conta até 4. Não tem problema. O cara, ele tá ali pra te entrevistar. Se ele ver que você tá respirando, o que ele vai fazer? Falar assim, mano, para de respirar. Ele não vai falar isso. Então respira, pensa, e aí você responde. Controla a respiração, controla o seu time de responder, entendeu? E é isso. A segunda coisa é pra você não ter medo de responder o que você não sabe, entendeu? Não tem medo de responder o que sabe e não tenha medo de responder o que você não sabe. Quando você está fazendo uma entrevista técnica, principalmente quando chegam essas perguntas mais complexas ou as perguntas que dão uma confundida na sua mente, se você não sabe responder, tenta responder do seu jeito. Mas se você, tipo assim, pô, eu não tô lembrando o que que é isso. Cara, pergunta. Não é possível que o cara que tá te entrevistando vai te eliminar por conta de uma pergunta, sabe? Se você respondeu, sei lá, tantas outras perguntas e pra chegar nisso você bambeou, não tem problema. Tipo, a pessoa que fez o processo aqui do palíndromo, que eu acabei tirando, né? Vamos colocar aqui. A pessoa que fez esse processo, o entrevistador foi lá e explicou todo o contexto. Ó, você vai ver se a palavra é palíndromo ou não. Aí você podia perguntar, cara, você pode me dar um exemplo de palíndromo? Aí ele ia falar, tá, Ana. Ana. Aí você ia começar a pensar, caraca, Ana, mano, como que isso aqui é um palíndromo? Aí você, cara, tem humildade, sabe? Tipo, pô, eu não sei. Você pode me explicar o que é um palíndromo? Porque eu não tá conseguindo vir na minha mente agora. Eu tô nervoso. Aí ele fala assim, não, sem problema. Ou o cara vai mandar você tomar no seu nariz, entendeu? Mas não tenha medo. Porque se o cara não te responder uma dúvida no processo seletivo, então você já consegue ter uma visão de como que é a empresa. E muitas das vezes aquela empresa não é pra você, entendeu? E a terceira coisa que eu acho que é a principal pra quem tá fazendo um processo seletivo é usar como experiência. Sem brincadeira, usa como experiência. Olha o meu exemplo. Eu estou participando de processos seletivos para gringa agora, porque eu trabalho para gringa, trabalho para os Estados Unidos e agora eu estou tentando pegar outros processos ali, mas não só para conseguir uma vaga, mas também para conseguir uma experiência profissional mais técnica, sabe? Por quê? Fazer uma entrevista em inglês é completamente diferente de você fazer uma entrevista em português, porque você tem que falar inglês com os caras, tem que conversar. E na minha última entrevista que eu fiz em inglês, o feedback que eu tive foi que o meu inglês não estava bom. Que eu tinha que melhorar meu inglês, que eu tinha que aperfeiçoar meu inglês. E aí eu fiquei, pô, beleza. Pesou na minha mente, sabe? Eu fiquei, caraca, mano, meu inglês não tá bom. Só que eu usei aquela entrevista como meio que uma bagagem pra mim aperfeiçoar, para tipo assim, para que eu conseguisse aperfeiçoar meu inglês. Então use como experiência. Se você faz um processo seletivo e você não consegue passar, cara, pede um feedback, tenta entender o que aconteceu. Por que você não passou? Ah, a gente gostou da sua experiência, a gente gostou do seu perfil, só que na hora de fazer o teste técnico, na hora de responder algumas perguntas, você acabou não, vamos falar assim, não entrando nas nossas qualificações, nas nossas qualidades, não sei como que eles falam, as palavras corretas. Mas entendeu? Usa como experiência, rapaziada. Um processo seletivo, ele é mais experiência do que concorrência. Eu vou falar isso. Tipo assim, você vai fazer um processo seletivo, usa como experiência. Porque se você tiver uma boa bagagem, uma boa experiência de outros processos seletivos, você com certeza não vai ficar nervoso, você com certeza não vai ter medo de passar nessa entrevista e você vai conseguir extrair o máximo que você pode extrair, entendeu? Você vai conseguir se expressar corretamente na medida do possível. Você não vai ter medo de perder a oportunidade, porque ela não é só uma oportunidade, ela é uma experiência. Mesmo que essa oportunidade possa mudar a sua vida. Pô, eu tinha uma vaga de R$ 8.000. Pra mim, na época que eu tava começando, tipo, era meu. Eu tava com, sei lá, 5 meses como desenvolvedor júnior, isso ia mudar a minha vida. E os caras tava botando fé em mim, tá ligado? Só que eu perdi. Então, assim, aprenda isso e use isso como experiência.
Tanto é que hoje eu tô trabalhando na gringa e a minha experiência que eu tô buscando é passar por processos seletivos na gringa para conseguir aperfeiçoar, né, o meu inglês e aperfeiçoar minhas habilidades em comunicação em inglês. Então, essas são as minhas dicas de como você pode lidar com isso. E aí, eu vou falar pra você, cara, não fica parado, não fica parado, você tem que correr atrás, logicamente. Da mesma forma que eu falei que eu tenho dificuldade em testes técnicos, no sentido de perguntas, questionários mais técnicos, não em questão de código ou conversação, você também, se você tiver algum problema, você tem que ir atrás. Ah, tenho dificuldade em LeetCode. Começa a fazer LeetCode adoidado. Teve uma época que eu só fazia LeetCode. Hoje eu não faço tanto LeetCode, porque eu percebi que LeetCode é mais entender um pouco de lógica, é mais entender lógica e às vezes um pouco de, vamos lá, estrutura de dados em alguns sentidos, mas eu acho que entra muito mais lógica quando você vai fazer um LeetCode ou quando você vai fazer um teste, um live code, né, vamos dizer assim. E quando é teste técnico, que as pessoas fazem perguntas, corre atrás de perguntas. E aí por isso que eu trago aqui a minha dica, tipo assim, por quê? Ultimamente eu acompanho duas pessoas, que é o Sam e o Tsunode, que eles são do Twitter, e eu fiz uma varredura no perfil deles, que eles soltam muitas perguntas técnicas, e eu coloquei numa planilha. Então vocês conseguem vir aqui, essas duas planilhas, logicamente que deve ter mais perguntas, eu vou separar, mas eu deixei elas aqui, e eu tenho um link que eu deixei ele público pro pessoal que me acompanha no Twitter, e para vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube, olhar essa planilha e ver lá, sabe, as perguntas. Então, cara, eu tô fazendo isso pra ajudar pra vocês, não vou cobrar nada, até porque, pô, o conteúdo é público, tá lá, os caras são super gente boas, eles respondem as pessoas também no Twitter. Se vocês quiserem, né, mandar mensagem pra eles, que até mesmo quiser mandar mensagem pra mim por lá ou até no Instagram. Mas, ó, são perguntas, cara, que muitas vezes pode cair. E ali tem um nível, ó, tipo, nível estimado, pleno, júnior pleno. Então, ó, tipo assim, cara, você é um júnior. Então, ó, vamos ver, qual que é a pergunta, ó? H1 randômico pode afetar o CEO? Então, cara, é uma pergunta para um cara que é front-end. Se cair uma pergunta dessa, você responde. Se não cair, pelo menos você já tem essa informação. Porque você sabe responder isso aqui? Não sabe, então você vai buscar. Como funciona o fluxo de dados unidirecional no React? Pô, não sei como que funciona essa bomba aqui. Vou buscar saber. Porque isso aqui não é só para entrevista, isso é conhecimento técnico, é conhecimento profissional. Você não tá ali só para codar, você tá para também conseguir explicar coisas que pessoas que não são da área não conseguem. Você é um desenvolvedor porque você busca não só fazer código, porque aí tem os vibe code, os caras fazem aí com IA. Você tem que entender um pouco a mais, entendeu? Então, cara, são diversas perguntas muito legais. Recomendo vocês darem uma olhada. O Sam, ele é um pouco diferente, tá? O cara, ele vai com umas perguntas mais de pleno e sênior. Mas mesmo assim, é legal bater a cabeça, sabe? Porque, pô, você quer virar sênior? Então já corre atrás. Por exemplo, ó, o que é o Invent Loop? Como travar o Invent Loop? Eu considero que um júnior tem que buscar saber isso aqui. É uma pergunta até que interessante, sabe? NoSQL versus SQL, uma pergunta de pleno. Pô, isso aqui é uma pergunta de faculdade. A gente aprende na faculdade. Para que serve uma fila? Também a gente aprende na faculdade. Então, assim, na minha opinião, logicamente, o nível estimado aqui, né, foi a IA que colocou para mim. Então, não considera só isso. Olha as perguntas e vai respondendo. Então, assim, se você quer parar de ter medo de fazer entrevistas, faz isso que eu tô falando. Usa a entrevista, usa o processo seletivo como uma experiência. Você tendo essa visão de como uma experiência, você vai ficar muito mais tranquilo. Mesmo que o nervosismo apareça ali, você vai ter em mente que, tipo assim, cara, não passei, mas foi uma baita experiência. Vou usar isso aqui para que no próximo processo seletivo eu consiga me desenvolver melhor. Beleza? Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o David Pedroca. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com o seu parceiro aí que tá com medo de fazer entrevista. E é isso, falou rapaziada.